Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Gente, chegamos à nossa quarta aula de revisão. Na aula de hoje vamos trabalhar um conceito bem tranquilo. Chama-se função polinomial do primeiro grau. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Desejo a todos uma excelente aula. Pessoal, esse assunto ele é extremamente importante. É um dos assuntos mais cobrados dos principais vestibulares. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos treinar com bastante atenção. Vou compartilhar neste momento o material didático. Olá, pessoal. Vamos então ao nosso material de estudo. Olha lá, pessoal. Revisão, função polinomial do primeiro grau. Primeira questão diz assim: a função f do primeiro grau é definida por f de x igual a 3x mais k. Qual deve ser o valor dk para que o gráfico de f corte o eixo das ordenadas no ponto de ordenada menos 5? Note que você tem lá o plano cartesiano xy, o eixo x representa o eixo das abscissas e o eixo y representa o eixo das ordenadas. A função polinomial do primeiro grau é sempre uma reta, na forma y igual a ax mais b, ou então f de x igual a ax mais b. Tudo bem? Lembrando que o a se chama coeficiente angular e o b se chama coeficiente linear. Pessoal, uma outra informação relevante é o seguinte: se o a for positivo, a função é crescente; se o a for negativo, a função é decrescente. E uma outra informação é justamente a respeito do coeficiente linear, que é o b. O b ele fica justamente em cima do eixo y. Portanto, você tem aqui o b na parte negativa do eixo y, ok? E uma outra informação é justamente o momento em que o gráfico toca no eixo x. Este momento é chamado raiz da função. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Aplicando esses conceitos neste problema. Ele diz assim: qual deve ser o valor de k para que o gráfico de f corte o eixo das ordenadas no ponto de ordenada menos 5? Ora, ele quer saber justamente o seguinte: se ele quer que o gráfico corte o eixo das ordenadas em menos 5, então ele já está te dando automaticamente o valor do coeficiente linear. Portanto, o k ele é igual a menos 5. Basta conhecer a teoria, né? Bom, tem uma outra forma de resolver, sim. Se ele quer que o gráfico corte o eixo das ordenadas, significa que o x, né, deve ser igual a zero. Portanto, vamos calcular esta possibilidade do x ser zero. Então, se o x for zero, o gráfico ele tem que cortar o eixo das ordenadas em menos 5. Portanto, f de x vai ser igual a menos 5 e x vai ser igual a zero. Desenvolvendo, você vai encontrar k igual a menos 5, como nós já havíamos descoberto. Tudo bem? Então está aí a nossa primeira questão, pessoal. Portanto, o valor de k deve ser igual a menos 5. Vamos à nossa segunda questão. Olha lá. Dada a função de R em R definida por f de x igual a 3x menos 7, determine o valor de f de 9 menos f de 5. É comum o aluno achar que a resposta aqui é f de 4, ou desculpa, f de 3, mas está errado, tá? Aliás, f de 4 mesmo, mas está errado. Não é assim que resolve não, tudo bem, gente? Então temos que fazer o seguinte, olha lá. Primeiro a gente calcula f de 9, então vai ficar 3 vezes 9, né, menos 7. E aí vamos encontrar 27 menos 7, portanto f de 9 igual a 20. Vamos calcular f de 5. f de 5 vai ser igual a 3 vezes 5 menos 7, portanto 15 menos 7. f de 5 igual a 8. E aí
o valor de f de 9 menos f de 5 vai ser exatamente 20 menos 8, totalizando 12. Foi bem tranquilo, né, pessoal? Atenção, tá? Para essas conclusões que a gente tira de forma equivocada. F de 9 menos f de 5 não é igual a f de 4. Vamos lá, pessoal, continuando, questão número 3. Dada a função de R em R definida por f de x igual a 3x menos 7, determine no item A a raiz dessa função, no item B, coeficiente linear, item C, coeficiente angular, e no item D, se a função é crescente ou decrescente. Então vamos primeiro encontrar o item A, raiz da função. Lembrando que para encontrar a raiz da função, basta tomar f de x igual a 0. Resolvendo f de x igual a 0, vamos encontrar 0 igual a 3x menos 7, 3x igual a 7, portanto, x igual a 7 terços. Esse número representa a raiz da função. E o item B, coeficiente linear. Bom, coeficiente linear representa justamente, né, o termo independente da variável x. Neste caso, menos 7 seria o coeficiente linear. E o coeficiente angular é justamente o coeficiente da variável x. Portanto, coeficiente angular é igual a 3. E o item D está pedindo, né, para a gente determinar se a função é crescente ou decrescente. Muito simples, né, pessoal? Se o coeficiente angular que a gente acabou de encontrar no item C for maior que 0, a função é crescente. Se for menor que 0, a função é decrescente. Neste caso, a função vai ser crescente, pois o 3 é maior que 0. Bem tranquilo, né, gente? Vamos lá, vamos à questão número 4. Olha lá, pessoal, questão número 4. O salário a ser recebido por um vendedor inclui uma parcela fixa de R$ 1.600, mais uma comissão de 2% sobre o valor vendido no mês. Responda, determine o salário S do vendedor em função do valor X vendido no mês. E no item B, se ela vender, né, o vendedor, a vendedora, vender R$ 2.000 no mês, irá receber quantos reais de salário? Vamos ver? Olha só, pessoal, item A, SX, porque eu preciso representar o salário em função de X. Então, SX é igual a AX mais B, onde o A está representando a parte, né, variável, o AX representa a parte variável e o B representa a parte fixa. A parte fixa é R$ 1.600, portanto, vamos ter ali, né, a lei de formação do salário da seguinte forma: 2% de X, porque é 2% de tudo que for vendido, né, no mês, mais B, no caso B é o salário fixo, que é R$ 1.600. Organizando, o que a gente vai encontrar? Se x é igual a o 2%, a gente representa como número decimal, 0,02x mais 1.600. Portanto, temos aqui a resposta da letra A, né? SX é igual a 0,02x mais 1.600. No item B, olha lá, diz assim, SX é igual a 0,02x mais 1.600, foi o que nós acabamos de encontrar no item A. E aí ele diz assim, se essa pessoa, né, se esse vendedor ou vendedora, se ela vender R$ 2.000 no mês, irá receber quantos reais de salário? Olha só, gente, S de 2.000, isso que o problema está pedindo. Então eu tenho que fazer a continha, né? Substituo x por 2.000 e aí eu represento S de 2.000 é igual a 0,02 vezes 2.000 vai dar 40 mais 1.600, que é a parte fixa. Portanto, S de 2.000, ou seja, a vendedora que consegue vender R$ 2.000 no mês, ela vai receber de salário R$ 1.640. Foi? Então tá aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma revisão. Agradeço a participação de todos e aguardo vocês em nossa próxima aula. Tchau, tchau!